a missionária Kátia Lima congrega com a sua abençoada família na Assembleia de Deus do bairro Amazonas, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Deus a tem usado na ministração da palavra e vidas têm sido restauradas através do seu ministério. Você acabou de adquirir uma mensagem que vai edificar a tua vida. Ouça com muita atenção. Estas e outras mensagens vão falar profundamente no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2. Os que acharam, digam amém. Amém. Leamos. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a sua ponta do cetro. Versículo 3. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Vamos ler juntos o versículo 3? Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Pergunte isto para a pessoa que está aí do teu lado: qual é a tua petição? Diga para ela assim: o rei está apontando o cetro hoje para você. O cetro de ouro do rei está sendo apontado para você. Aleluia! Ele tem achado graça em você e ele está perguntando: qual é a tua petição nesta noite? Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Exaltado para sempre é o nome do Senhor, aleluia. Ele está aqui, está aqui, está aqui. A glória do Senhor se faz presente aqui neste lugar, aleluia. O Deus que te sustenta está aqui nesta noite. O Deus que enxuga as tuas lágrimas está aqui nesta noite. O Deus que te dá forças está aqui nesta noite. Ele está aqui para restaurar as tuas forças, tanto físicas como espirituais. Ele está aqui nesta noite para te restaurar. Podemos assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração uma palavra para passar para os irmãos nesta noite. E o tema desta mensagem é como devemos agir diante de situações difíceis da vida. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Esther. O livro de Esther é um livro lindo, é um poema, é uma história romântica. É linda a história de Esther. Deus colocou esse tema no meu coração. Por quê? Porque Esther passou por uma situação muito difícil. Ela foi colocada diante de uma situação onde teria que tomar uma decisão na sua vida, uma importante decisão, da qual livraria um povo inteiro de extermínio. Todos nós, irmãos, passamos por situações difíceis. Todos nós, sem exceção, passamos por situações problemáticas. São problemas familiares, desemprego,
perseguição, traição, enfermidade, morte de um amigo ou de um ente querido. Isso tudo são problemas que nós estamos sujeitos a enfrentar. A vida é essa mesmo. O fato de você ser um cristão não vai te livrar destes problemas. Você vai passar por situações difíceis, sim. Só que com uma diferença. Aquele que passa por situações difíceis sem Deus, ele está fadado, está sujeito a se desesperar. Quase sempre ele se desespera. Mas aquele que passa por situações difíceis, mas com Deus do seu lado, com Cristo do seu lado, ele tem absoluta certeza que ele vai passar por cima do problema e do outro lado ele vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus é Deus do impossível. E diante desta história belíssima de Esther, nós podemos com ela aprender algumas lições de como agir diante de situações difíceis da vida. Pergunte para a pessoa que está aí do teu lado, mas só pergunta: você está passando por alguma situação difícil? Se eu fosse perguntar aqui, quem está passando por situação difícil? Levante a sua mão. Irmão, tem um bocado de gente passando por situação difícil aqui. Quando não é uma coisa, é outra. E aquilo que não é difícil para eu resolver, aquela situação que não é difícil para eu resolver, pode ser difícil para a irmã Márcia. Aquela situação dela que ela está passando, para mim, pode não ser tão difícil assim. Então, cada um tem o seu probleminha difícil para cada um. Deus vai dar uma capacidade diferente. Deus vai dar graça diariamente para suportar aquilo e para resolver aquilo. Agora a gente tem que saber como a gente tem que agir diante dessas situações difíceis da vida. Mas só que antes de falar sobre essas lições que nós aprendemos na história de Esther, de como nós devemos agir, nós devemos saber algumas verdades que nós encontramos aqui no livro de Esther. A primeira verdade que a gente tem que saber é que Deus escolhe quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Aleluia! Deus escolheu você a dedo. Ele disse: tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Ele está falando assim para você nesta noite. Dentre os excelentes, Ele escolheu você. E Deus escolhe quem Ele quer. Aperte a mão da pessoa que está do teu lado e diga: Deus escolheu você. Agora Deus não te escolheu à toa não, Ele tem um propósito. Ele tem uma missão para você. Ninguém está na casa do Senhor à toa. Cada membro do corpo tem uma função. O olho é de olhar, o ouvido de ouvir, a boca de falar. Não, cada um tem uma função. O braço, a mão, os pés. E ninguém é desnecessário. Membro nenhum é desnecessário no corpo, por mais simples que ele seja. Ou eu quero dizer para você que Deus escolheu você e Deus escolhe quem Ele quer. Até mesmo aquele que pensa que não tem capacidade, Deus escolhe, capacita e diz: olha, o propósito que eu tenho na tua vida é esse aqui. Deus escolheu Esther. Aleluia. O livro de Esther começa com uma grande festa que o rei Assuero, rei da Pérsia, fez uma festa de 180 dias para mostrar a grandeza do seu reino. Uma festa de 6 meses, irmãos, imagine. Chamou os presidentes, os príncipes das 127 províncias e colocou ali e fez aquela
festa de 6 meses. Passados 6 meses, ele fez outra festa de 7 dias. Imagine, aí chamou o povão, sabe? Chamou o povão, agora vem o povão. A festa de 6 meses era só para os príncipes, agora vamos fazer a festa para o povão. Aí chamou o povão e colocou lá no reino e disse assim: agora vocês podem beber. A Bíblia diz isso, irmão, que foi bebida à vontade, uma festa regada a vinho. E ao mesmo tempo a rainha Vasti, que era a rainha daquela época, estava dando uma festa lá no Palácio das Mulheres. Agora a Bíblia diz que quando o rei Assuero estava já para lá de Bagdá, não é? Bêbado, aí ele mandou chamar a Vasti para apresentar a Vasti, para mostrar a beleza da Vasti. Vasti, que não era nada boba, ela percebeu que ele estava querendo era aparecer. Disse assim: eu não vou é nada, eu vou fazer a vontade do rei nada. Só que ela fez uma coisa que jamais ela deveria fazer, era rejeitar o convite do rei. E aqueles homens que estavam ali, os conselheiros do rei, chegaram para o rei e falaram assim: rei, a Vasti fez uma coisa muito feia. Ela jamais deveria ter rejeitado o seu convite. O que a gente vai fazer agora? Os maridos da província vão ficar sem moral. É o que a Bíblia diz, irmãos. É que eu estou trazendo para o meu vocabulário. Os maridos vão ficar sem moral. As mulheres não vão querer mais obedecer aos seus maridos. Por quê? Vasti era rainha. Vasti estava sendo o espelho. Irmão, por isso que ser líder é difícil. Porque quem é líder vira espelho, vira referencial. Os liderados vão se espelhar naquela pessoa, e se a pessoa fizer alguma coisa de errada, aí aqueles que têm a mente mais fraca vão querer fazer igual, porque fala assim: o líder fez, a líder fez, por que eu não posso fazer também? Eu posso fazer. Irmãos, isso é muito sério. É por isso que líder, principalmente da igreja, tem que estar debaixo da unção de Deus, tem que estar debaixo do poder de Deus e na direção de Deus, porque se ele cair, está arriscado um monte de gente cair junto. E aí aqueles conselheiros disseram assim: olha, tem uma solução, deportar Vasti, porque se o senhor não der nenhuma repreensão para ela vai fazer com que as outras mulheres também façam o mesmo. Não tem moral. E aí aconteceu que o rei deportou a Vasti do seu trono, fez um grande concurso de beleza, e naquela província, irmão, tinha uma jovem judia, aleluia, uma jovem que talvez ninguém desse nada por ela, uma jovem que talvez alguém olhasse assim e dissesse assim: ela nunca vai sair da casa do seu primo, era órfã de pai e mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, estava lá na província, e Mardoqueu ouviu falar do concurso de beleza, e escreveu a Esther. Esther foi, aleluia, e lá o Senhor colocou Esther como rainha da Pérsia. Oh, glória a Deus. Diga para a pessoa que está aí do teu lado assim: irmão, se for preciso Deus destronar alguém, Ele destrona para colocar você. Aleluia. Era plano de Deus isso, irmão. E se for preciso Deus destronar alguém, Ele destrona para colocar aquele que Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Esther, a menina que se tornou rainha, o rei precisava de uma rainha, Esther foi escolhida. Deus tem sempre um propósito específico para você. Aperte a mão da pessoa que está aí do teu lado, diga: Deus tem um plano na tua vida. Aleluia. Essa é a primeira verdade que a gente vê aqui nesse livro. A segunda verdade é que Esther era uma pessoa obediente. Ela sabia que tinha alguém exercendo autoridade sobre ela. Ela sabia que ela tinha alguém que ela precisava obedecer.
E sabe quem era esse alguém? Era o seu pai adotivo, Mardoqueu. Ela em tudo obedecia a seu pai. Aleluia! Sabe o que ela fazia? O seu pai disse para ela: olha, quando você chegar lá no reino, lá no palácio, não diga para ninguém que você é da descendência dos judeus. Não diga para ninguém. Mantenha-se calada. Esconda que você é judia. E assim ela fez. Ela era obediente. Ela sabia que tinha alguém exercendo autoridade sobre ela. Irmão, se uma pessoa não consegue prestar obediência para com aquele que está sobre sua autoridade, como será obediente a Deus? Se uma pessoa não consegue prestar obediência para uma pessoa que está sobre sua autoridade, como ela vai ser obediente ao Senhor? Esther era obediente. E a terceira verdade que a gente aprende é que Esther era uma pessoa humilde. Ah, glória a Deus. Esther esteve algum tempo sob os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. Ela ficou ali 1 ano como se estivesse num spa, né? Usando as melhores especiarias, os melhores perfumes, se preparando para se apresentar ao rei. Se fosse nos dias de hoje, ela estaria usando assim os produtos tipo Vitaderm, né? Que é um dos mais caros, produto do Boticário, da Natura. Se fosse nos dias de hoje, naquela época existiam os produtos caríssimos também, em que as moças ficavam ali se cuidando do seu corpo, da sua saúde, para dali a 12 meses se apresentar diante do rei. E segundo a Bíblia, quando ela se apresentasse, ela podia pedir qualquer coisa que lhe seria feito, mas ela não se aproveitou da sua posição, da sua situação, para obter benefícios pessoais. Ela era uma pessoa humilde. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus escolhe os humildes. Deus escolhe os humildes. E a quarta coisa que a gente precisa saber é que Deus está presente, mesmo quando não vemos suas obras assinadas. Aleluia. No livro de Esther nós não vemos em nenhum momento o nome de Deus escrito ali explicitamente, Deus ou Senhor, não. A gente não vê o nome de Deus escrito no livro de Esther. Você vai procurar, vai ler, não tem o nome de Deus escrito, mas a gente sabe que, aleluia, a ação de Deus está dentro deste livro, irmãos. Como Deus trabalha, aleluia. Deus não assinou a sua obra assim legitimamente, mas Ele estava presente. Eu quero dizer para você que Deus está presente na situação da tua vida, nesse problema difícil que você está passando, nessas circunstâncias difíceis, mesmo que você não tenha conseguido ver a mão de Deus operar, mas eu tenho absoluta certeza que Deus está trabalhando no turno da noite para te dar vitória. Aleluia! Mesmo que você não veja, diga comigo, repita comigo: mesmo que eu não veja, Deus está comigo. Aleluia! Não pense que Deus não se importa com os perigos que você esteja atravessando. Não pense que Deus não se importa com os problemas que você está vivenciando. Não pense que Deus não se importa com esta aflição que invadiu o seu coração. Não, Deus se importa sim. Deus está olhando para você e dizendo: filho, eu me preocupo, eu me importo com os problemas seus, eu me preocupo com os mínimos detalhes da tua vida. Aleluia. E agora Esther chega ao posto de rainha e se encontra diante dessa situação muito difícil, porque ela foi intimada por seu pai adotivo a tomar uma decisão em relação ao povo judeu, que foi ameaçado por um homem chamado Amã. O rei Assuero colocou esse homem como um dos principais do reino. Esse homem, ele era adorado praticamente. Esse homem era como se fosse assim o segundo
do reino lá na Pérsia. E por ordem do rei, todas as pessoas que passassem perto desse homem, desse Amã, teriam que se prostrar e reverenciá-lo. Mas, aleluia, Mardoqueu, o pai adotivo de Esther, ele se recusava a fazer isso, porque ele sabia que o único que ele devia adorar, que ele devia reverenciar, que ele devia se prostrar em adoração, é o Senhor nosso Deus, aleluia. E ele não aceitou fazer isso. Então Amã, ele pegou uma bronca, sabe, de Mardoqueu e cismou que queria matar Mardoqueu, mas ele descobriu que Mardoqueu era judeu. Então ele falou assim: não, eu não vou acabar só com a vida de Mardoqueu, eu vou acabar com a vida do povo judeu, eu vou acabar com esse povo. E foi ao rei e falou: rei, tem um povo aqui infiltrado no meio do povo, que tem costumes diferentes, fazem coisas diferentes e se recusam a obedecer às leis da Pérsia. Eu queria exterminar esse povo. Irmão, ele armou um esquema que o rei concordou com ele, de no dia 13 do mês de Adar, acabar com todo o povo judeu. Ele ia exterminar a raça dos judeus. Mas aleluia, irmãos, os judeus é povo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aquele povo era o povo peculiar de Deus. Aquele povo estava escrito na mão do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite: podem se levantar todos os demônios do inferno querendo destruir a tua vida, mas você está na palma da mão do Senhor, e jamais ninguém vai conseguir exterminar e acabar com você. Oh, glória a Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aperte a mão desta pessoa que está aí do teu lado e diga para ela: você está escrito na palma das mãos de Deus, meu irmão. Teu nome está escrito na palma das mãos de Deus, e nenhuma intenção maligna vai conseguir destruir a tua vida, nem a tua família, nem, aleluia, a tua casa. Você sairá vitorioso dessa. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. E agora Mardoqueu fica sabendo dessa situação e começa a se desesperar, porque ele sabia que era uma ameaça de extermínio, e ele se vestiu com umas vestes humilhantes, se prostrou em terra, começou a se rastejar e começou a clamar por misericórdia. Isso chegou no ouvido de Esther. Esther mandou perguntar a Mardoqueu o que estava acontecendo, e ele manda um recado para Esther dizendo: olha, Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele manda esse recado para Esther, dizendo: Esther, chegou agora a tua vez. Foi para isso que Deus te colocou aí. Foi para isso que Deus colocou você. Tem um propósito na tua vida. Oh, e não penses que você deixando de livrar o povo judeu, você vai ficar livre aí porque está no palácio, não. Porque eles vão descobrir que você também é judia, e você vai entrar na dança também. Agora, se tu te calares, virá socorro de outra parte, mas você e a casa do teu pai vão perecer. Diga para a pessoa que está do teu lado: não te cales, irmão. Não te cales. Não te cales. Se Deus deu uma missão para você, não te cales. Aleluia. Não te cales. Fala
verdade, diga a verdade, viva na verdade, não te cales. Aí é que a gente aprende com Esther como agir diante das situações difíceis da vida. Ela agiu de uma forma assim espetacular diante de um grande desafio. A princípio ela não quis ir lá falar com o rei, porque era proibido falar com o rei, embora ela fosse esposa. Mas mesmo sendo esposa, era proibido falar com o rei sem ser chamada. Ela poderia morrer, qualquer pessoa que se aproximasse da sala real sem ser chamada, poderia morrer. Mas assim mesmo ela agiu de forma espetacular esse desafio e deixa lições extraordinárias de como agir diante das situações difíceis na vida. A primeira coisa que você tem que fazer aprendendo com Esther, para como agir diante das situações difíceis, a primeira coisa que você precisa fazer é não tome nenhuma decisão em tua vida sem orar. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: não tome decisão nenhuma, irmão, sem orar. Aleluia. Não tome decisão importante nenhuma, não queira resolver nada na tua vida sem antes orar. Sabe qual é o recado que Esther mandou para Mardoqueu? Quando Mardoqueu fez saber a ela qual era o intento de Amã, ela mandou esse recado: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, se eu morrer, vai ser a mesma coisa. Se eu não for, eu vou morrer. Se eu for, vou morrer. Então vocês oram aí, jejuem, porque eu vou fazer esse negócio. Aleluia. Era como se ela dissesse para Mardoqueu: Mardoqueu, se eu ficar, o bicho pega. Se eu correr, o bicho come. Então eu vou lá. Aleluia. Aleluia, irmão. Tem hora que não tem outra alternativa senão você agir. Tem vezes que não tem outra alternativa senão você agir. Porque se tu ficar parado, o negócio vai piorar mais ainda. Então você tem que agir. Agora não faça nada, não tome nenhuma atitude, não tome nenhuma decisão sem antes orar. Aleluia. A oração pode mudar a história de um povo. Ah, glória a Deus. Assim como mudou a história dos ninivitas, que eles receberam a notícia que seriam destruídos por Deus, mas eles se humilharam e oraram, e a oração mudou a história daquele povo. A oração pode mudar a história de uma pessoa. Irmãos, Ezequias, o rei Ezequias, recebeu uma notícia que ele morreria. Isaías foi lá no palácio e foi lá e mandou essa mensagem, uma mensagem dura, mensagem profética dura, só debaixo da unção de Deus mesmo para entregar uma mensagem dessa: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que Ezequias, aleluia, virou o seu rosto para a parede e começou a chorar e a orar. E quando Isaías já ia saindo lá no pátio, o Senhor falou com ele: volta e diz para Ezequias que vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. Eis que acrescentarei para ele mais 15 anos. Oh, irmão, a oração muda a história de uma pessoa. Diga para a pessoa que está do teu lado: a oração pode mudar a tua história. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor. Viu? Não faça nada sem orar, Maria Dolores. Não faça nada sem orar. Não tome nenhuma decisão importante na tua vida sem orar. Você nunca deve agir e depois orar. Não, mas orar e depois agir.
Tem gente que só lembra de orar depois que ele agiu e agiu errado. Aí quebra a cara. Aí depois que deu tudo errado, que ele vai orar. A gente tem que orar antes de agir. Quando você ora, o Senhor vai agir por você. Deixa Deus agir, minha irmã. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir em teu favor. Dê um abraço sentado aí do jeitinho que você está. Aí, do ladinho da tua irmã e do teu irmão. Dê um abraço assim, apertado, com unção, e diga para ele: irmão, antes de agir, ore. A oração pode mudar toda a história. Aleluia. A oração pode mudar toda a história da tua vida. Você pode louvar ao Senhor, você pode adorar a Deus. Levante a sua mão e glorifica ao Senhor. Segunda coisa que você precisa fazer: como você vai agir diante das situações difíceis? Segunda coisa: confie inteiramente em Deus. A tendência do ser humano é mesmo se desesperar diante das adversidades, principalmente quando ele é ameaçado. Eu acredito que do que aconteceu com Mardoqueu, pode acontecer com qualquer um de nós. Foi ameaçado, se vestiu de pano de saco, se jogou no chão e começou a se humilhar. Ele estava desesperado, porque ele sabia que havia um grande extermínio, uma grande matança. Mas, irmãos, se nós confiarmos no Senhor, aleluia, o desespero vai embora. Se nós confiarmos no Senhor inteiramente, nós podemos descansar nele, esperar nele, porque enquanto você espera, Deus trabalha em teu favor. Diz lá em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Glória a Jesus. Espere em Deus, confia nele. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos que confiam no Senhor são vitoriosos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis da vida. Pode estar circunstância desfavorável, o mar pode estar encapelado, o vento pode estar contrário, mas se você confia no Senhor, aleluia, você pode ter certeza que depois que esta onda passar, tu receberás a vitória e vai glorificar o nome do Senhor. E a terceira coisa, após orar e confiar no Senhor, nunca tome decisão apressada. Mesmo depois de você ter orado e confiado no Senhor, nunca se precipite. Use o bom senso. Aguarde a confirmação do Senhor. Não se precipite com as tuas palavras. Irmãos, Esther foi lá, se apresentou diante do rei. O rei perguntou: o que é que tu queres, Esther? O que é que você tem? Qual é a tua petição? Você pensa que se fosse eu teria falado na hora, talvez. Se fosse algumas irmãs aqui afoitas do jeito que são, iam falar na hora: olha, rei, olha, o teu comandante do exército está tentando exterminar a raça judia. Não, mas ela não fez isso. Ela não se apressou. Ela não se precipitou. Sabe o que ela fez? Ela disse: rei, na minha linguagem de hoje, eu te amo tanto. Sou apaixonada pelo Senhor. Eu estou preparando um banquete, dá para o senhor ir lá em casa? No meu banquete? Mas não vai sozinho, não, leva a mãe contigo. Aleluia. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, diga: irmão, espere a hora. A hora que você pensa que é hora, não é hora. A hora é na hora de Deus.
Tanta gente apressada, irmão, querendo resolver as coisas por sua própria vontade. E aí, irmão, se dá muito mal. Espere a hora. Tem hora que não é hora. Sabe aquelas irmãs precipitadinhas que querem adquirir alguma coisa do marido, e quando o marido chega cansado do trabalho, irmão, estressado, passou uma luta tremenda lá no trabalho dele, o marido abre a porta e ela já vai falando: eu quero isso. Mas espere, Esther nos ensina isso, espera. Ah, glória a Jesus. Não se precipite. Não queira resolver as coisas assim de estalo. Ah, já orei, eu já confiei, agora eu vou resolver. Não, espera o tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E a quarta coisa que a gente aprende com Esther: olha, nós devemos agir sempre com sensatez e paciência. O rei foi lá no banquete, se alimentou. Amã também estava feliz da vida, porque não era qualquer um que poderia ser chamado pela rainha para jantar no palácio das mulheres. Ah, irmão, Amã estava feliz da vida, e o rei também. Aí o rei pergunta de novo: Esther, qual é a tua petição? O que tu queres? Ela disse: rei, olha, eu quero só que amanhã o senhor venha de novo jantar aqui. Eu vou preparar outro banquete amanhã. Diga para a pessoa que está aí do teu lado: irmão, deixa para amanhã. Tenha paciência. Calma. Acalma o teu coração, porque na hora certa Deus vai te dar a vitória. Não é na hora que você quer, não. Deixa para amanhã. Espera mais um pouquinho. Esther era cautelosa e paciente. Ela esperava o tempo certo de abrir a sua boca. Oh, irmãos, aleluia. E a Bíblia diz que Amã voltou para sua casa feliz da vida, porque no outro dia ia jantar de novo com o rei e com a rainha. E quando ele chega em casa, ele comenta com a sua esposa, com seus empregados, o que tinha acontecido, e disse assim: olha, meu coração está tão feliz, eu não estou cabendo em mim de tanta felicidade. E sabe o que acontece? Eu vou amanhã de novo jantar com o rei e com a rainha, mas eu tenho um problema: eu não suporto esse Mardoqueu. Eu passei de novo e ele não se prostrou diante de mim. A sua esposa falou assim: olha, sabe o que você tem que fazer? Manda matar. Ele não é problema para você, não. Manda matar ele. Mate, enforque ele. Sabe o que ele fez, irmãos? Amã construiu uma forca durante a noite, para no outro dia ele matar Mardoqueu. E aí que a gente aprende, irmão, a quinta lição: Deus reverte a situação em nosso favor. Essa é a última coisa que eu quero vos falar nesta noite. Quando nós confiamos em Deus, Deus reverte a situação em nosso favor. Aquele que pensou que iria armar laços contra você, ele mesmo cairá no laço. O malvado Amã, que planejou o massacre do povo judeu, planejou enforcar Mardoqueu, foi enforcado na sua própria forca, na própria forca que ele construiu para Mardoqueu. Quando eles chegaram lá no outro dia no banquete, aí o rei pergunta de novo para Esther: o que tu tens, Esther? Qual é a tua petição? Aí ela conta toda a história para o rei. E o rei pergunta: quem é que fez essa trama toda? E ela disse: o malvado Amã, esse homem aí. Irmãos, e aí que a história termina. Sabe como? Amã morreu na forca que preparou para Mardoqueu.
Aleluia. Só que antes disso, ele não morreu antes de honrar Mardoqueu, porque Deus, aleluia, Deus o Todo-Poderoso, ele honra quem ele quer e ele escolhe quem ele quer. Quando o rei estava lá de um dia para o outro, antes de participar do segundo banquete, o rei estava lá, perdeu o sono. E a Bíblia diz que ele, por ter perdido o sono, ele pegou alguns livros para ler e pegou justamente o livro de Crônicas. E lá no livro de Crônicas estava inserida uma história que ele não sabia. Que Mardoqueu havia livrado o rei da morte. Mardoqueu, algum tempo antes, ouviu uma conspiração de 2 empregados do rei que queriam matar o rei, queriam armar uma cilada contra ele, e ele mandou avisar, e por causa disso o rei foi livre daquela morte. E aí, quando o rei está lendo isso, a mãe entra dentro do palácio para pedir a forca de Mardoqueu. Só que antes de Amã falar, o rei pergunta para ele: Amã, o que a gente tem que fazer com um homem cuja honra o rei se agrada? Aí a mãe diz assim, pensando que fosse ele, né? Coloque as vestes reais dele, a coroa de rei na sua cabeça, bota em cima do cavalo do rei e vai pela cidade dizendo: este homem é o homem cuja honra o rei se agrada. Ele pensou que o rei fosse fazer isso com ele mesmo, só que o rei disse assim: vai lá e faz isso com Mardoqueu. Oh, glória a Deus, aleluia. Fique de pé, por favor, fique de pé, fique de pé. É assim que você tem que agir diante das situações difíceis da vida. Não tome decisão sem antes orar. Confie inteiramente no Senhor. Após orar, confiar no Senhor, não haja precipitadamente, não tome decisões apressadas. Você deve agir sempre com sensatez e paciência. Em quinto lugar e último, quando confiamos no Senhor, Deus reverte a situação em nosso favor, aleluia. Aquele que armou laços para você tropeçar e cair, Deus não vai fazê-lo cair no laço em teu lugar não, como ele fez com Amã, morreu no lugar de Mardoqueu não. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dar vida longa a esta pessoa, Deus vai dar saúde suficiente a esta pessoa, para ela assistir de pé a tua vitória. Você pode levantar a tua mão e glorificar o Senhor? Aleluia. Oh, Deus vai trabalhar em teu favor. Ai, as cartas que o inimigo dispensou anunciando a tua derrota, assim como Amã dispensou cartas para anunciar a morte dos judeus. Essas cartas que o inimigo dispensou anunciando a tua derrota, Deus vai rasgá-las todas e vai te conceder vitória. Você pode dar um abraço nesta pessoa que está aí do teu lado? Pode dar um abraço com unção a esta pessoa? Pode dar um abraço com unção a esta pessoa e diga: Deus vai conceder vida longa aos teus inimigos, aqueles que levantaram calúnia contra você, aqueles que quiseram ver a tua derrota. Deus vai conceder vida longa para ele ver de pé a tua vitória. Você pode glorificar, glorifica. Exalte a Deus, glorifica, exalte a Deus, glorifica. Deus está aqui neste lugar. A glória do Senhor se faz presente aqui. Ai, irmão, um minuto de adoração. Levante a sua mão e adore a Deus. Levante a tua mão e adore a Deus. Adore a Deus. Irmãos, eu quero dar um abraço aqui na irmã Márcia. E eu quero que você faça o mesmo nessa pessoa que está aí do teu lado. Eu quero que você profira uma palavra de bênçãos para ela.
Eu quero que você profetize. Você é profeta do Senhor agora. Você vai profetizar na vida desta pessoa que está aí do teu lado. Vai profetizar para ela. Vai proferir uma palavra de bênção. Aquilo que sair da tua boca, deixa sair, irmão. Deixa sair. E abençoe esta pessoa que está aí do teu lado em nome de Jesus.